É com muito orgulho, né, e prazer que a gente vai iniciar a nossa 9ª turma de pós em engenharia de polímeros. É uma pós de 360 horas. Como eu disse para vocês, eu sou Simone, a coordenadora da faculdade. Antes de falar um pouquinho, né, sobre o que é a pós-graduação e também da aula, eu quero que apresentem os colaboradores, por favor. Fabiana, se você conseguir, né, seu microfone funcionar, por favor. Troquei de micro. Boa noite, pessoal. Eu sou a Fabiana, eu sou assistente de apoio técnico da faculdade. O áudio está um pouquinho baixo para mim, não sei para vocês. Muito? Muito? Melhorou? Agora melhorou. Você chegou mais perto, melhorou. Então, eu sou assistente de apoio, né, da faculdade, trabalho junto com a Simone, com os professores aqui da graduação e da pós-graduação. Em algum momento a gente já deve ter feito algum contato aí referente às informações do curso. Tá? Qualquer dúvida, então, estou à disposição. Tá certo. Eu não vejo que todos os outros professores e professoras estão em aula, tá, gente? Para vocês saberem, senão eu apresentaria um por um. Daqui a pouco o professor Ziliane vai se apresentar e falar da aula com vocês, tá certo? Eu quero só dizer, assim, o produto que vocês, os que se matricularam, né, e os que não se matricularam, a gente está aqui entregando um produto, qual é o diferencial dele? Que isso é importante saber. Quando eu escolho uma pós-graduação, primeiro, tenho que ver se a área é pertinente com o meu trabalho, com o meu objetivo de vida, com o meu projeto de vida. Segundo, eu tenho que ver a faculdade, se ela é reconhecida pelo MEC, se ela tem uma estrutura, se ela tem um diferencial. Então, nós vamos mostrar para vocês os nossos diferenciais das outras faculdades, dos outros cursos de pós-graduação. Primeiro, os cursos de pós-graduação do Senai São Paulo, das faculdades do Senai São Paulo, nós somos em 16 faculdades, um grande diferencial são cursos com uma infraestrutura de primeira mão, de equipamentos, alta tecnologia. A gente quer trazer para vocês a prática e atualização, principalmente do mercado. Para isso, eu vou puxar já o outro diferencial do nosso curso. Vocês vão ter hoje uma aula com o nosso especialista, né, o Ziliane, também trabalha na área, e todos os professores de vocês e professoras trabalham na área, então eles ficam muito mais atualizados, fica com muito mais experiência para trazer, aquela experiência que só pode trazer quem está no mercado de trabalho atual, que também são qualificados, capacitados e comprometidos, que isso é muito importante, gente. Na área da educação, principalmente educação profissional, nós temos que ter educadores, que essa é a palavra, né? Educadores e educadoras, assim, com brilho nos olhos. E a gente tem isso. Então, a gente está unindo a infraestrutura, que é o nosso potencial, grande potencial, e também a grande qualificação e comprometimento dos nossos docentes. Sem contar essa estrutura de apoio que vocês terão. Fabiana é super apoio nosso da faculdade, é nosso braço direito. Tudo que vocês precisarem em termos de informações, se ela não souber, como eu sempre falo, a gente indica quem sabe. A parte administrativa nossa é na secretaria acadêmica da escola. Então, a gente tem uma infraestrutura e estrutura muito adequada. Então, a todo momento, vocês podem perguntar, nós estamos aqui para isso. Essa aula também serve para tirar dúvidas, quaisquer que sejam. O início dessa turma está previsto para o dia 27 de fevereiro, que é uma segunda-feira, depois do carnaval, quando todo mundo já está descansado e está, assim, louco para obter mais conhecimento, que, na verdade, é uma troca, né, de conhecimento e experiências, que vocês trazem para nós também a atualização do mercado. Então, é uma troca muito rica. São momentos, assim, que vocês vão ver riquíssimos, que vale a pena, vale muito a pena investir. Sem mais delongas, professor Ziliane, nosso especialista, é com você. Muito obrigada mais uma vez e a todos que estão participando. Pessoal, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Eu estou. Então tá, obrigado.
Bom, pessoal, eu vou fazer das minhas palavras a palavra da Simone, né, com relação à estrutura da escola. Essa aula vai ser uma aula para mostrar realmente como que a gente está estruturado para recebê-los. Primeiramente, quero parabenizar a todos aí pela escolha. Tenho certeza que vocês vão sair muito satisfeitos daqui. E é como um aluno uma vez falou para a gente, e é verdade, né? A gente começou a raciocinar. A pós-graduação para aquele aluno e para muitos alunos acabou sendo uma consultoria. Por quê? Muitos dos nossos alunos, eles trazem a questão da fábrica, a questão da dor para dentro da escola, e muitas vezes eles têm sucesso com relação a isso. Então a gente fica muito feliz porque a escola é um braço próximo da indústria, e a indústria nos traz também problemas para a gente poder trabalhar juntos em sala de aula, e isso engrandece mutuamente, tá? Então, dentro da pós-graduação, a gente tem um bate-papo bastante aberto com relação a isso, e eu acho que muitos de vocês aí têm algumas dores para serem sanadas, e durante o desenvolvimento do curso, com certeza isso vai ser de fundamental importância para vocês conseguirem, né, melhorar o desempenho de vocês na indústria, melhorar os indicadores da indústria e, claro, crescer juntos. E esse é o grande objetivo nosso. Tá? Eu vou estar me apresentando um pouquinho, falando um pouquinho da minha história, mostrando um pouco da estrutura da escola. Claro, a gente vai ter alguns momentos para falar das disciplinas, mas hoje é um bate-papo, justamente para vocês trazerem as dúvidas e a gente está discutindo e sanando aí durante esse bate-papo, tá? Não diria nem que seria uma aula hoje, né? Mais um bate-papo aberto aí para a gente poder entender a demanda e elucidar realmente a questão do entendimento de vocês perante a pós-graduação das faculdades Senai, tá bom? Então, vou colocar um mini currículo aqui só para a gente entender o que eu faço, né? Eu, basicamente, nasci nessa escola, né? Apesar de ter feito outro curso em Senai anteriormente, eu fiz ajustagem mecânica e havia duas opções para mim. Uma delas era seguir na ferramentaria e a outra fazer o técnico em plástico, isso em 1987. E eu acabei optando por fazer plástico, né? Técnico em plástico. Saí daqui em 89, comecei a caminhada na indústria aí, e nos anos 2000, continuei na indústria e entrei no ramo docente, fazendo a parte de instrutoria num projeto chamado Alquimia. E de lá para cá não parei mais, né? Em 2003 entrei na faculdade Oswaldo Cruz, em 2015 na faculdade Senai. E no Senai eu estou desde os anos 2000 trabalhando, seja como prestador de serviço e como professor CLT como hoje, tá? Então, isso, boa parte de nós, né, professores aqui da escola, temos o contato na indústria, sabemos a dor que é lá fora e temos uma estrutura para recebê-los aí e esperamos atendê-los aí a contento, tá? A qualquer momento, se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar no chat. Eu estou com duas telas aqui, eu consigo visualizar, tá? Pode levantar a mão. Vai ser um bate-papo mesmo, tá legal? Então, avançando aqui um pouquinho, só para vocês entenderem o que é o Senai, né? Acho que boa parte de vocês já conhece o Senai. Ele é uma instituição que está desde 1942 formando profissionais na área, desenvolvendo a indústria e sempre com braços de inovação e tecnologia. Então, basicamente, a professora Simone falou, né? A gente tem dois braços, né? A gente trabalha tanto a formação do conceito quanto a prática, e isso acontece de maneira meio que simultânea. Então, é um diferencial realmente da escola e da estrutura que a escola oferece para que isso aconteça. Avançando mais um pouquinho, só para vocês entenderem o escopo da rede Senai, ela tem 92 unidades fixas e 74 unidades móveis. E se vocês forem na feira, muito possivelmente vai ter uma unidade móvel lá dentro, vocês vão poder acompanhar alguns trabalhos que a escola oferece.
Aqui a nossa fachada, a gente costuma mostrar a cara da escola, né? Como que a gente é recebido, né? Nós temos 2 portarias, vocês vão ter ideia do tamanho da escola. Aqui, só para vocês terem ideia do tamanho e dimensão dessa escola, ela foi projetada para ser um centro integrado de formação profissional nas áreas de cerâmica, plástico e química, com cerca de 20 laboratórios e 28 oficinas. E, claro, dentro da sua história, buscando responder os desafios do mercado em termos de formação profissional e serviços tecnológicos. Então, a escola, além de ter formação profissional, ela traz muitos serviços tecnológicos para resolução de problemas da indústria, e nós estamos numa das maiores escolas aí dentro da rede Senai, né, no departamento regional. Nós temos 38 mil metros quadrados de área construída. E a gente vai dar uma viajadinha aqui para vocês verem a imensidão da escola. Deixa eu pegar o apontador aqui. Dá para vocês terem ideia do tamanho da estrutura. E tem um vídeo que eu acho que não vai sair o som, porque ele está sendo transmitido via Teams, e essa é uma apresentação da Microsoft, mas não tem problema, porque dá para vocês darem uma viajada na imensidão da escola, e depois a gente vai navegar nos laboratórios que são pertinentes ao nosso curso, tá? Então, Faculdade Senai, nós temos graduação e pós-graduação. Dentro dessa escola, nós temos cursos técnicos na área de Química e Plásticos, aprendizagem industrial, formação inicial e continuada. Nós temos o Instituto Senai de Inovação e o Instituto Senai de Tecnologia. Então, para quem não sabe, os cursos técnicos eles são gratuitos, né? Tanto na área de Química quanto na área de Plásticos. Nós temos cursos de aprendizagem industrial, inclusive hoje nós temos um curso voltado à ferramentaria reestruturado dentro de uma estrutura moderna que visa atender às demandas de mercado, que a gente sabe que não são poucas, por conta da deficiência tecnológica que muitas das ferramentarias vêm enfrentando ao longo do tempo para serem competitivas. Formação inicial e continuada, para quem não sabe, muitas vezes você tem uma deficiência numa área específica ou você quer complementar com uma prática mais avançada. Então, a formação inicial e continuada, ela é um braço, né, para você continuar a questão do aprendizado, né? Não é como uma pós-graduação, mas você pode fazer módulos para conseguir atingir o objetivo do entendimento do assunto escolhido. O Instituto Senai de Inovação, o Instituto Senai de Tecnologia são braços tecnológicos e de inovação que a escola tem e conta com laboratórios de ponta, enfim, só para vocês terem ideia da imensidão da escola. Aqui é o vídeo que a gente está passando, mas provavelmente o som não tá aparecendo, né? Só para vocês darem uma viajadinha na escola, entenderem um pouco da dimensão que ela tem, mostrando um pouquinho das áreas que vocês vão conviver aí durante esses anos, a quantidade de laboratórios, a quantidade de oficinas que nós temos, e aí dentro da oficina do plástico, equipamentos que a indústria utiliza, que vocês terão contato no momento propício. Então, aqui os cursos que a escola oferece. Mostro um pouquinho disso. E é aquele braço que a gente falou, né? A proximidade com a indústria. Os professores que estão ligados com o mercado de trabalho, os institutos que nós temos dentro da escola. Então, aí é um pouquinho da vivência que a escola tem, né? Praticamente voltada para a área do plástico. Não está sendo mostrada a escola como um todo aí. Avançando mais um pouquinho, a gente entra na parte dos laboratórios práticos, né? Nos laboratórios específicos. Aqui nós estamos no laboratório do plástico, basicamente na área das injetoras, onde vocês terão a oportunidade de programar equipamento, ter ideia de como funciona o equipamento, saber
regular o equipamento, saber parametrizar, basicamente, fechamento, injeção, os periféricos que são utilizados no processo, e muitas vezes resolver problemas de processo através do entendimento de equipamentos como uma injetora, que é o que está sendo mostrado. Essa foto é dentro do ambiente de ensino, então a gente tem equipamentos aí para poder trabalhar junto com o aluno. Aqui mais um outro equipamento voltado à parte de aprendizado, é uma máquina de filme tubular. Então, são equipamentos que a gente encontra na indústria. Vocês vão ter possibilidade de programar o equipamento, parametrizar, entender como esse equipamento funciona na parte de extrusão de filmes tubulares, além de muitos outros equipamentos que não vai dar para citar todos que vocês vão ter contato aqui, mas para vocês terem uma ideia, basicamente, do que se trata e como funciona a nossa metodologia de ensino. Aqui mais um ambiente voltado para a parte de transformação de materiais, onde a gente faz granulação, a gente faz misturas de material, a gente faz incorporação de aditivos, que é uma extrusora granuladora. Nesse outro ambiente, é uma máquina que faz corte e solda de filmes tubulares. Aqui para vocês terem ideia da imensidão da nossa oficina. Mais um outro ambiente aqui voltado para a extrusão de chapas, ambientes de prototipagem, onde vocês podem ter o contato com tecnologias para fazer peças em pequena escala, moldes, protótipos, enfim, a gente tem uma estrutura voltada a esse tipo de trabalho. Deste outro lado, uma sopradora, né, dentre várias sopradoras que nós temos aí para poder elucidar problemas de sopro na área de embalagens e correlatas. Aqui, mostrando uma extrusora de perfil, mostrando basicamente uma máquina de corte solda do outro lado. Aqui nós temos também a possibilidade de fazer os compostos de PVC, onde a gente consegue formular a resina, trabalhar com essa resina, saber basicamente como é o desempenho dessa resina, antes mesmo de colocar na extrusora, porque a gente tem possibilidade de formular, calandrar, tirar corpos de prova, tudo isso dentro de um laboratório de compostos de PVC. Que está um exemplo de uma formulação do PVC, né, onde você coloca resina, estabilizante, plastificante, lubrificante, pigmentos, carga, se for o caso, e isso possibilita ter um aprendizado aí tanto na formulação quanto na caracterização desse tipo de composto. Aqui mostrando como é que o composto de PVC sai, né, do equipamento, do misturador, a calandra que nós falamos anteriormente, onde você consegue fazer a caracterização, né? Aqui, só ilustrando, a gente consegue ver dureza, enfim, depois cortar corpos de prova para fazer caracterizações mecânicas e assim por diante. Ziliane, Seu áudio fechou, Zili. Seu microfone fechou. Desculpa. Agora abriu. Parece que tinha uma mãozinha levantada. Alguém quer perguntar? Opa, pode perguntar. Vai, William. Ele ia falar do áudio. Obrigado, William. Ah, eu acho que Nós eu estamos esbarrei atentos. aqui sem querer. Mas é bom que nós estamos atentos, né? Não, legal. Aqui é uma máquina de extrusão, só que ela, ao invés de ser via úmida, ela se transforma via C. Quando a gente faz os compostos de PVC, normalmente a gente granula esse material nessa extrusora, tá? E aí, depois, logicamente, da caracterização dela, né? Se você está com a formulação ok, traz para nossa máquina de granulação e depois a gente segue o processo. Zili, seu áudio novamente.
Você está mudo, Zile? Desligando. Agora voltou. Eu não sei o que está acontecendo, não. Beleza, voltou, né? Bom, eu não sei se vocês pegaram a parte da extrusora, vou voltar aqui um pouquinho. Então, aqui a gente faz a granulação. Da granulação, para ter uma continuidade da trabalho, a execução, normalmente a gente coloca a extrusora de mangueiras, fazemos a mangueira, aqui está a foto dos alunos aí todos felizes, levando mangueira para casa. E aqui a gente entra na questão um pouco mais tecnológica dentro da escola, que são os laboratórios de especialidade. Então, dentro desse laboratório, nós temos uma mini fábrica. Quando a gente fala mini fábrica, é mini fábrica mesmo. Por quê? Dentro desse laboratório, a gente consegue, com pequenas quantidades de material, fazer formulações e teste em cima dessas formulações de material. E quando a gente fala em formulações, não se trata só de compostos de PVC, por exemplo. Pode ser uma aditivação, pode ser uma incorporação, pode ser uma blenda. Aqui é uma extrusora que a gente consegue modular desde uma monorrosca até dupla rosca. E dentro desse contexto, a gente consegue fazer granulação, a gente consegue tirar filmes, a gente consegue basicamente caracterizar em reômetros de torque como que se comporta esse material perante o processamento. Então, aqui é um equipamento realmente de ponta para fazer esse tipo de trabalho. Além de outros equipamentos, como mini injetoras, que vão estar aqui atrás, né? Como equipamentos de caracterização, né, dentro desse laboratório de processamento. Então, dentro dessa estrutura, a gente consegue fazer muitas coisas em escala pequena para depois a gente levar numa escala de maior projeção, tá? Então, quando a gente trabalha nessa escala, a gente trabalha com pequenas quantidades, até porque para você fazer o acerto de um desenvolvimento, se for numa escala de produção tradicional, se gasta muito material e se gasta muita energia. Aqui a gente consegue fazer isso em escala menor, com uma energia, né, menor também por conta dessa estrutura. Avançando mais um pouquinho para vocês conhecerem a estrutura da escola. Aqui é um laboratório que nós temos na escola que é voltado para microscopia. Então, a gente consegue fazer microscopia, a gente consegue fazer caracterizações de material, análise de falhas em equipamentos como esse, além de outros equipamentos que a gente possui dentro da escola. Aqui mais um outro laboratório, esse voltado também para a parte de CSI, né? A gente costuma dizer que desvenda-se mistérios em laboratório, muitas vezes não só com um exame, com vários exames. Então, a gente tem difração de raio-x, cromatógrafos, enfim, uma infinidade de aparelhos aí para fazer caracterizações e determinações de formulação. Aqui ainda voltando para a parte de estrutura de laboratório, caracterizações mecânicas, caracterizações térmicas, são alguns dos equipamentos que nós temos dentro desse laboratório, além de envelhecimento acelerado, enfim, toda uma estrutura voltada. E agora a gente chega basicamente no que vocês vão estar trabalhando com a gente aí durante essas 360 horas aí. Eu acho que vocês viram isso no PPC, mas é legal a gente trabalhar juntos e entender basicamente qual é o objetivo geral, qual que é o objetivo específico do curso, entender a grade curricular do curso e o que vocês vão estar trabalhando aí durante essas 360 horas. Então, basicamente, o objetivo geral é a capacitação profissional de áreas correlatas para atender basicamente as demandas crescentes na área de polímeros. Ou seja, vocês vão trabalhar em áreas, não precisa ser apenas uma área, vocês vão sair com a cabeça voltada a trabalhar desde a parte de processamento, quanto, por exemplo,
controle de qualidade, assistência técnica, desenvolvimento, laboratório, ou seja, não há restrição diária para o nosso curso. Então, isso abre bastante o leque para vocês aí crescerem na indústria, crescerem na área que vocês estão atuando. Muitos vêm de áreas de vendas, muitos vêm de áreas de processo, muitos vêm de área de desenvolvimento, e essa gama de profissionais que nós recebemos é que engrandece bastante o aprendizado de todos, né? Sem falar no network que vocês vão ter aí durante esse tempo. Isso é muito importante também. Então, vamos lá. Focado no estudo de diversos tipos de processamento de polímeros, estabelecendo conexões com os produtos plásticos, a sua aplicabilidade, as necessidades das empresas produtoras ou transformadoras de polímeros. Ou seja, você pode trabalhar em qualquer ponto da cadeia, ou aqueles que desejam ter um conhecimento mais profundo sobre materiais poliméricos que tenham interesse em se desenvolver para atuar nesse segmento industrial. Objetivos específicos. Claro, o curso é voltado em pós-engenharia de polímeros, então vocês vão trabalhar muito a questão de engenharia de polímeros. Entender diversos tipos de processamento, fazendo as conexões, preparar alunos para o desenvolvimento de atividades profissionais na área de polímeros em ambiente industrial, conhecer plásticos de engenharia de alto desempenho, reticulados, com propriedades de barreira, condutores, flexíveis, bem como sua caracterização. Ou seja, vocês vão aprender desde materiais commodity até materiais de uso muito, muito específico, tanto termoplástico quanto termofixos. Isso também é bacana de vocês entenderem. Capacitar profissionais na área de polímeros para a solução de problemas, inovação, desenvolvimento e tendências de mercado. Então, a gente está sempre antenado o que é falado no mercado, né? Até para a gente poder nos posicionar, né? Quantas e quantas vezes a gente vive ouvindo falar que o plástico é vilão e, na verdade, ele soluciona muitos problemas aí, né? Mas isso não aparece muito na mídia, infelizmente. Distinguir diversos tipos de moldes e matrizes utilizados no processamento de polímeros. Então, você tem processamento por injeção, processamento por extrusão, processamento por sopro, termoformagem, moldagem rotacional. Tudo isso vocês vão ver na parte de moldes e matrizes. Conhecer o ciclo de vida do produto, considerando diversos tipos de reciclagem de plásticos e biodegradação. Essa questão do ciclo de vida de produto também é bastante interessante, porque hoje você tem que pensar o produto desde o nascimento até a sua morte e retroalimentar essa questão do entendimento do plástico. Porque aí ele deixa de ser vilão e passa a ser, né, plástico bacana. Isso que a sociedade precisa entender, desde que a gente faça isso com planejamento, tá? E isso não necessariamente precisa ser feito com plástico biodegradável. A gente consegue fazer com plásticos tradicionais. E, claro, redigir trabalhos técnicos e acadêmicos, até porque, ao final do curso, vocês vão apresentar um artigo científico que precisa dessa expertise do aluno, tá? Aqui a grade, basicamente, muitas vezes ela acontece nessa ordem, mas nem sempre acontece nessa ordem. Pode acontecer algum remanejamento, mas nem por isso o curso deixa de ser atrativo e funcional, tá? É só um escopo da estrutura. Então, a gente vai ter Ciência e Tecnologia dos Polímeros, no módulo de 30 horas. Dentro de Ciência e Tecnologia dos Polímeros, ela trabalha muito voltada na questão do entendimento tecnológico desses polímeros e na sua ciência. Em estrutura e propriedades dos polímeros, vocês vão enxergar como é que esse polímero funciona sem mesmo conhecê-lo, só pela estrutura. Claro que você vai precisar da ciência para entender isso, tá? Por isso elas são matérias meia irmãs aí. Tecnologia dos aditivos. Hoje,
boa parte dos materiais necessitam de aditivos para fazer a sua viabilidade técnica, não só de polímeros novos, quanto polímeros reciclados, ou que necessitam de reciclagem, ou polímeros que necessitam de integração, ou seja, muitas vezes você tem polímeros que são jogados aí no ambiente e precisam de alguma maneira voltar para o processamento. E sem aditivo fica difícil você fazer isso. Hoje, um dos braços que mais cresce tecnologicamente são os aditivos. E o conhecimento desses aditivos podem torná-los materiais super interessantes no mercado. Então, isso é muito bom de se trabalhar, né? Hoje, cada vez mais, empresas se especializam em aditivos, as recicladoras se especializam na utilização desses aditivos e sempre precisa estar antenados a aditivos novos no mercado para poder fazer a viabilidade técnica e comercial dos materiais. Vocês vão trabalhar a tecnologia de processamento de polímeros, onde aquela estrutura de processamento vocês vão ter à disposição de vocês, não só na teoria, quanto também na prática. A gente trabalha teoria e prática nas máquinas transformadoras por injeção, nas máquinas por extrusão, nas máquinas por sopro, nas máquinas por filme. Vocês vão ter oportunidade de passar por esses braços. Concepção de moldes e matrizes, entender como é que funciona um projeto de um molde, como é que se projeta uma matriz, como é que você simula o processo de fabricação desses moldes e também o processo virtual desses moldes, né? Sem antes mesmo entrar no processamento, que isso é muito importante. Então, aprender um pouquinho da concepção de produtos, para que você não conceba um molde errado. Então, tudo isso é tratado nessa disciplina. Caracterização de polímeros. Então, vocês vão ter oportunidade de entender como é que se faz caracterização por várias ferramentas, né? Por várias atividades aí de caracterização, como DSC, densidade, fluidez, enfim, difração de raio-x, todas as técnicas de caracterização, inclusive até do isqueirinho. Acho que todo mundo caracteriza muito plástico com isqueiro. Também vai ter aqui nessa disciplina. Desenvolvimento de produto e processo, para entender ferramentas que auxiliam na questão de desenvolvimento de produto e processo. Dentro dessa disciplina, vocês vão ter oportunidade não só de conhecer as ferramentas de desenvolvimento de produto e processo, mas também ferramentas virtuais para esse tipo de desenvolvimento. Análise de falha em produtos poliméricos, que vocês vão ter conhecimento de como fazer uma investigação de um produto que teve um problema em campo, claro, utilizando técnicas de caracterização, né? Tudo isso alinhado à questão de análise de falhas e, logicamente, metodologia da pesquisa científica para que vocês façam um artigo digno de ser publicado dentro da escola e de congressos que a escola participa eventualmente, tá? Então, foi basicamente um bate-papo aí voltado ao entendimento, né? E para vocês entenderem qual que é o mercado de trabalho que a gente falou um pouco, né? Mas aqui tá mais explícito isso, onde você pode trabalhar, por que fazer o curso voltado à engenharia de polímeros, né? Então, o pós-graduado em engenharia de polímeros, ele pode atuar em toda a cadeia. Desde a planta de polimerização, não é muito comum a gente ter alunos em planta de polimerização, mas eventualmente acontece. Por quê? Planta de polimerização são poucos funcionários para uma quantidade muito grande de material polimerizado. Por exemplo, na pós-graduação que nós temos hoje, nós temos um aluno que trabalha na Braskem na polimerização de polipropileno, mas não é muito comum, mas pode ser um braço para vocês. Laboratório de controle de qualidade e polimerização também não é muito comum, mas pode acontecer. Empresas de transformação, ativação
vendas ou prestação de serviços. Essa já é um pouco mais comum da gente receber dentro da escola, né? Não só vendedores, quanto técnicos, quanto pessoas que trabalham realmente no chão de fábrica e trabalhando com produtos poliméricos. Também pode atuar no desenvolvimento de design ou na integração entre design, a ferramentaria e a produção. Então, acontece de termos aí pessoas voltadas para a parte de design de produto, construção de ferramental e adequação de produção. E é uma carência do mercado, tá? Porque muitas vezes os produtos eles nascem de uma maneira errada, porque ele foi projetado na base para um processo diferente do processo de produção polimérico. Então, isso a gente trata bastante aqui na escola, né? Erros conceituais. Então, você pegar uma peça que é estampada e simplesmente trazer para um sistema de injeção, por exemplo, ou extrusão, precisa ter adequação do design de produto, porque muitas vezes ele não vai funcionar. E se funcionar, ele vai custar muito mais caro do que deveria. Então, isso é um ponto que também a gente trabalha bastante. Então, o curso ele também responde à demanda do mercado por um conhecimento mais aprofundado sobre tecnologia de polímeros, incluindo novos produtos, blendas, né? Então, vocês podem fazer uma coisa que a gente não citou aqui na aula expositiva, mas acontece, muitas vezes trabalhos de alunos são feitos dentro da escola, são incubados aqui. Então, o cara tem uma demanda da indústria que ele misturou um monte de materiais lá e descartou, ele precisa recuperar. A gente consegue fazer, muitas vezes, blendas aqui, modificações poliméricas dentro da própria estrutura da escola. Isso também é um diferencial. Plásticos de engenharia especiais, como também a qualificação para manutenção preventiva e para o uso de ferramentas gerenciais. Ou seja, você vai aprender não só questão técnica, também a questão de gerenciamento disso. Pode trabalhar nas áreas diversas, como automobilística, eletroeletrônico, farmacêutica, brinquedos, embalagens médicas, enfim, qualquer tipo de área vocês estão habilitados a trabalhar, tá? Então, a gente tem um corpo docente bacana, temos uma infraestrutura de ponta, metodologia de ensino de ponta também, tecnologia e tradição. Esses são os diferenciais que a gente traz aí para os nossos cursos. E aqui está a nossa coordenadora e a Fabiana, que é o nosso braço direito e esquerdo aí na questão de apoio para a faculdade, tá? Eu vou deixar o espaço aberto para as perguntas, eu não sei se eu fui claro ou se faltou alguma coisa. Professora Simone, dá um feedback aí e os alunos estão abertos às perguntas. Pode deixar, estou atenta. Pelo menos eu vou falar por mim, depois o pessoal fala o que eles, né, captaram. Para mim foi muito claro, foi muito instrutivo, porque você apresentou realmente toda a nossa estrutura, o gigante que é esse Senai, que é esse campus, e também muito do mercado, que é o que o pessoal precisa, que você explanou muito bem. Então, é o que eu tinha falado no início, né? A prática e a teoria muito engajado, que é o sucesso de qualquer profissional que queira se atualizar, queira se promover, porque muitos dos nossos alunos e alunas foram promovidos por conta de cursar nossas pós, e a consultoria que o professor Ziliane é algo que é latente. Muitos trazem os cases das empresas e é uma troca riquíssima. Eu vou deixar aberto para vocês, eu estou à disposição, eu, o professor Ziliane, a Fabiana, por favor, perguntem. O Tiago até viu a professora Ana Clélia. A Ana Clélia, ela não, como se diz, ela não é mais professora da faculdade, ela trabalha nos institutos, ela coordena uma grande área nos institutos, que é o viés dela, mas a gente fica muito feliz porque é uma colaboradora nossa, né? Então, faz parte de toda essa trajetória. Por favor, perguntas. A gente gosta muito de perguntas, né, Zília?
É isso O aí. Ziliane falou da metodologia. O diferencial da metodologia do Senai é questionar. É sempre o aluno interagir, o professor interagir com o aluno, questionar e construir aquele conhecimento juntos. Então, aproveitem essa oportunidade, tá, pessoal? Aproveitem. Vocês estão com um ótimo, aliás, um excelente profissional aí de ponta. Ele falou bastante de ponta, mas ele está enquadrado nessa. Pessoal, perguntas? Tem alguém aí? Porque internet, né, online é bem assim, né? A gente aprendeu bastante, né, professor Ziliane, no virtual. Bastante. Parece que a gente está sozinho. Opa, levantar a mão. Pode perguntar, Thiago, pode falar, por favor. Oi, boa noite, estão me ouvindo bem? Fala um pouquinho mais Sim. alto. Eu Estão acho me que ouvindo bem ou não? agora está melhor. Então, na realidade, eu só queria primeiramente agradecer, né, a vocês pelas explicações. Eu já sigo o professor Ziliane, né, em todos os canais possíveis que ele tem aí, já acompanho o trabalho dele já há um longo tempo. Sou também cria do Cinema Aramato, né, formado em 2006. Até já cheguei a trabalhar aí na parte do FIC, mas em 2009. Mas em contrapartida, por causa do trabalho, não foi possível dar sequência, né? Uhum. Mas o ano passado eu consegui ingressar e hoje eu estou trabalhando também na Rede Senai, como instrutor, no Senai Celso Charuri de Guarulhos, lá no curso técnico em plástico, tá? Então a minha intenção Muito bom. é ingressar na pós, né? Porque por causa do trabalho, eu trabalhava com assistência técnica e viajava muito, não foi possível estar fazendo uma pós aí de vocês, mas agora que, vamos dizer assim, vou ter um pouco mais de tempo, né? Pelo menos sábado e domingo, então a minha intenção é estar aí voltando a ser aluno de vocês aí. Nossa, Mas eu queria só muito agradecer bacana. muito aí pelas explicações, professor. A gente fica muito feliz, Thiago. Quem é seu coordenador? É o Júlio? Isso, Júlio. O Júlio. Pede para o Júlio te explicar como que é funcionário para entrar nas nossas pós. Tá bom. Vou Tá? questionar. Vê o trâmite com ele, porque é Mas um outro caminho. Acho que Ah. não sei se você conversou com ele já sobre isso. Quanto tempo você tem de Senai? Então, estou chegando a 1 ano agora. Ah, então. 1 ano. Mas eu já sei mais ou menos como funciona, tá? Tá. Eu não lembro, não sei se você vai lembrar de mim, mas eu tive até aí no Senai a final de 2021. A gente se falou aí, por causa da pandemia nós estávamos todos de máscara, né? Mas estava eu, você, o Fabiano, né? Tá. Eu acho que eu lembro, sim, mas de máscara, Thiago, ficou, sabe quando fica na sua mente um tempo muito, muito estranho, né? E depois a gente tirou as máscaras e tem umas pessoas que a gente não conseguiu, né, fixar. Mas Sim. eu acho que eu estou lembrada, sim, de você, que você não abriu sua câmera, mas pela fotinho. Não, posso abrir, pode abrir. Pode, Não tem problema, claro. eu abro aqui. Claro, pode sim. Mas que bacana que você Olá, está. boa noite. O Renato, agora Tudo conseguiu. bem? Tudo bom. Não sei se a imagem Agora tá boa sim. aí, mas acho que sim. Pelo menos para mim aqui tá Não, legal. com certeza. Tá muito boa a imagem. Você está trabalhando com ótimas pessoas, viu? O Renato e o Júlio, tem o Cleiton. O pessoal foi bem acolhedor lá, né? Muito legal, viu? Tô gostando bastante. E Mas assim, que bom. por vir da indústria, né? E para a parte pedagógica teve um pouquinho de dificuldade no começo, mas estou pegando amanhã. Ah, com certeza. E você se espelha nos professores do Senai, que você sabe que. Com certeza. A gente acompanha bastante, né? O diferencial também está no acompanhamento, né? Da parte pedagógica. Acompanho todos os vídeos do professor Ziliane, mas também a gente, né, relembrar quem nos ensinou, por exemplo, o Valdir, né? Na parte de gestão. O famoso Valdir, né, Ziliane? O Valdir, teve também o Rogério, né? Que eu fiquei sabendo que infelizmente aí acabou falecendo, né? Mas infelizmente fomos pego todos de surpresa. O Paulo, que trabalhava também aí com a gente chamava ele de Paulão, né? Então, você é da casa, né? Você é cria da casa. Que bom. A gente então, tá bom, fica feliz. Espero estar. Sei que vai demorar um pouquinho, mas espero estar logo aí com vocês, tá bom? Esperamos também, viu, Thiago?
Então tá bom, deixa eu dar licença para os outros fazer pergunta aí também, tá bom? Muito obrigada pela participação, imagina. Obrigado. Márcio levantou a mão. Por favor, Márcio. Boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo Boa bem? noite, tudo. Estamos sim, eu estou. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de vocês, pela disponibilidade desse aula apresentativa. E é uma dúvida mais técnica, tá? Então, já começar um pouco um problema que a gente tem na empresa que eu trabalho. A gente faz extrusão de mangueiras e dutos. E uma questão é corte gala. É o material que ele vem processado no corte gala. Em alguns produtos que a gente faz mangueira espiralada, aquelas mangueiras com rígido azul, rígido laranja, o corte gala ele precisa de uma temperatura de processo mais alta, mas na hora de fazer a mangueira, a temperatura por ser mais alta, a mangueira a fita ela sai muito mole e ela fica toda torcida. O pessoal tem dificuldade em algumas bitolas de mangueiras. Não sei se o senhor já deparou com esse tipo de situação. Eu até pesquisei que alguns fornecedores fizemos N trabalhos com rosca, com a Carina, mas não conseguimos avançar muito bem. Algumas conseguimos melhorar, mas em outras bitolas a gente ainda continua com uma certa dificuldade. Bom, obrigado. A gente tem um especialista aí na área de PVC, tá? É o Leandro, só que ele não está aqui presente. Mas ele gosta bastante de desafio, viu? Legal. Depois eu vou ter a oportunidade então, de tirar essa dúvida Com certeza. aqui. Realmente Com certeza. é uma dor que a gente tem lá na empresa. Legal. Tem um comentário no chat. William, fiquei muito satisfeito com a apresentação e a proposta do curso, principalmente a questão laboratorial. Muito agradecido, estou entusiasmado. Que bom, William. E esse é um dos nossos objetivos dessa aula, proporcionar isso para vocês, um pouquinho da experiência. Isso porque nós estamos virtual, né, professor Ziliane? Porque se fosse presencial, com certeza vocês iam fazer um tour Verdade. na escola. Mas eles vão fazer, né? Assim que chegarem Sim. aqui, normalmente a gente sempre dá uma mandadinha, né? E preparem a sola, porque é grande. É verdade, anda bastante. Mais perguntas, pessoal? Estão agradecendo, obrigado. Deixa eu ver. Ah, é o William. Imagina, O William. Jefferson levantou a mão. Então, por favor. Pode falar, Jefferson. Estou escutando um barulhinho de chuva. Agora o Euclides levantou a mão. Pode falar, pessoal. Boa noite, primeiramente. Boa noite. Mas agradecer pela apresentação. Acho que a maioria já conhece a estrutura do Senai, né? Acho que é referência aí. Acho que é um dos motivos da gente estar buscando. E agradecer pela apresentação. Acho que vai ser um excelente curso para a gente aí. Muito obrigado. Imagina. Obrigado. Nós que agradecemos, viu? Esse feedback só acrescenta, né? Mais o que, como disseram, né? O William disse, entusiasmo. Olha quem entrou, o professor Fabiano. Está ouvindo a gente? Fabiano? Sim. O professor Fabiano quer falar um pouquinho. O professor Ziliane apresentou o curso. O professor Fabiano, para vocês saberem, ele foi uma das pessoas que criaram esse curso no passado. Tinha outro nome, né, Fabiano? Se você, por favor, fale. Esse é engenharia de polímeros, não é isso? Engenharia de polímeros. Na verdade, quando eu cheguei aqui na escola, boa noite a todos primeiro, né? Quando eu cheguei aqui na escola era materiais poliméricos, era pós-graduação em materiais poliméricos. E aí, junto com o antigo professor que tinha aqui, o Vander, Ziliane já estava aqui também, o Clodoaldo, aí a gente sentou e reescreveu para a engenharia de polímeros. Até então era um tabu no Senai ter algum curso com engenharia, né? Aí a gente fez toda a justificativa da engenharia
E aí, por isso, acabou virando esse curso de engenharia de polímeros, que é um dos cursos que a gente tem mais sucesso aqui dentro da escola hoje, porque é um curso totalmente voltado na prática para as pessoas que procuram uma pós-graduação, que de repente já tem aí anos de mercado e que precisa voltar e adquirir novos conhecimentos, aí, novas tecnologias do que está acontecendo hoje na indústria. Acho que basicamente é isso que o Ziliane acabou colocando aí. Sim. Né, Ziliane? E Oi. a gente está aqui à disposição de todos vocês para atender da melhor forma possível. Obrigada, viu, Fabiano? É isso mesmo que a gente falou, só o Fabiano veio para comprovar, porque ele é o precursor, né, dessa pós, de uma delas. O Eduardo aqui está agradecendo, ele está cursando técnico, mas já deu para sentir o gostinho do que o futuro me aguarda. A estrutura do Senai é 10. Poxa, Eduardo, muito obrigada. A gente é fã de carteirinha, né, do Senai. Todos que estamos aqui, eu, Fabiano, Ziliane, a Fabiana, e vocês também, né? O Tiago, viu, Fabiano? O Tiago que está aqui acompanhando, hoje ele está como instrutor lá no Senai do Celso Charuri, lá com o nosso colega Júlio, Cleiton e o diretor Renato. Eduardo, eu acho que eu conheço o Eduardo, né, Eduardo? Acho que eu te conheço. O Thiago que está aí também, estou vendo o Thiago aí, o Thiago também Thiago, lá do Celso Charuri, grande amigo Sim. nosso. Sim. Muito bom. Gente, o Jefferson levantou a mão. Levantou? O Jefferson está tentando falar. Jefferson, pode falar. Estão me ouvindo? Boa noite. O Eduardo é do 3PC. Estamos sim. Eu queria saber em relação a... Eu estou me formando agora. Como é que faz questão de documentação? É só por e-mail mesmo esses detalhes? Não. Você se formou agora, em dezembro? Mas eu não colei grau ainda, tá chegando a data, essas coisas ainda. Tem todo um processo. Mas você pode adquirir na secretaria da faculdade um protocolo, uma declaração. Sim, que depois depois eles vão te dar o definitivo, tá? Eu estou fazendo atualmente aqui no... Eu moro bem próximo da Celso Charuri aqui. Você está em Guarulhos. Tá. Da minha casa para lá é 500 metros, mais ou menos. Aí eu estou abri uma bolsa de estudo, estou fazendo polímeros lá, que é materiais poliméricos para a indústria da transformação lá. Estou com o professor Marcos Schunk, acho que é Schunk, não sei se vocês conhecem. Onde que é? Eu não entendi. Lá no Celso Charuri. Isso. Tá. Aí bacana, tô gostando, trabalho na área, aí queria conhecer melhor aí. Aí por e-mail eu consigo tirar mais algumas dúvidas. Claro. Anota meu e-mail, ó. sbalsamo, tá vendo? @sp.senai, o da Fabi. Printa a tela ou anota. E pode mandar e-mail para nós, viu? Deve mandar e-mail. E agradecer também aí, bacana. Gostei pra cá, bem aproveitoso. Que bom. Obrigada do feedback, viu? Obrigada mesmo. Alguém tem mais alguma questão? Porque o professor Ziliane, ele é muito requisitado para vocês entenderem. Ele tem aula já. Né, professor? Simone, tá me ouvindo? Oi. Já. Só para comentar aí o que o Jefferson disse, eu acredito que ele se formou, mas é na questão do FIC, né? Formação inicial e continuada na área de materiais poliméricos. Aí eu não sei como que funciona aí para ingresso. Tá. Ele não fez curso superior? Porque o pré-requisito... Entendi, não. É isso, Jefferson? Você não fez curso superior? Não, fiz. Tá. É que eu estou fazendo esse... Tá. Outra situação. Tá. Ele falou que colou grau, então colar grau realmente é de uma graduação. Não, mas pode mandar... Na verdade, ele está fazendo materiais poliméricos lá, ele não conseguiu colar grau ainda por conta do final do ano, a faculdade não colou. Ele simplesmente tem que pegar um histórico dentro da faculdade, algo que comprove a conclusão, isso ir na secretaria da faculdade consegue facilmente pegar esse documento, entregar aí por e-mail para a Fabi,
E a partir de abrir a turma, ele já está apto a entrar aí com a gente. Mas assim, mais informações, manda para a gente o e-mail, é bom. Tá ok, perfeito. Tá? Pode mandar hoje mesmo, amanhã, que Tá. assim, como a turma vai iniciar dia 27, é importante isso para que esteja no prazo, né? Até para saber da documentação, se vai faltar alguma coisa, o que tem que, né? Certo, gente? Tá ok. Tá, ficou claro? Tem mais alguma questão? Não, por mim, Não? tranquilo. Acho que o som também ficou bom, né? Todo mundo... Ficou. Que bom. Mais alguma coisa, professor Ziliane? Não, só agradecer mesmo e sejam muito bem-vindos aí e bem-vindas. Precisamos de mais mulheres no curso, hein, Fabiano? Nenhuma, não tem nenhuma. Mas vai aparecer. É um paradigma, né? Tem certos cursos que já está definido os dias da semana. Ah, é verdade, não é no sábado. Esse curso é segunda e quarta, às segundas-feiras e quartas-feiras, das 19 às 22. Vai. Tá certo? Segunda e quarta. Hoje, por exemplo, né, Zili? É isso. Imagina, grato. Mas vocês já têm os nossos contatos. Qualquer coisa, conte conosco aí, para demais informações, tá certo? Fabiano, quer falar mais alguma coisa? Tranquilo. Sim, só pedir desculpas aí, entrei no finalzinho já, mas o que vocês precisarem da gente, a gente está à disposição. Com certeza. O Fabiano, para vocês entenderem, ele é o responsável por todo aquele polo fabril que o professor Ziliane mostrou na tela. Pela manutenção, pelos cuidados. Então, o Fabiano é o braço bem forte aí do plástico e ferramentaria. Toda essa estrutura aí gigantesca. O Jefferson está com a mão levantada. Só continua, Jefferson? Ou tem Eu acho mais que alguma? não... Tem mais Eu alguma, vou tirar. Ah, tá. Esqueci. Tá certo. Desculpa. É normal, essa vida Sem virtual problema. é assim. Gente, agradecendo então, Fabi, você está aí? Estou aqui sim. Fabiana, mais alguma coisa que não foi falada? Não, tranquilo. Tudo certo. Então, vou finalizar agradecendo a participação de todos que estão aí. Vou falar todos, porque não tem nenhuma mulher hoje. Né? Agradecer a presença e a participação do professor Ziliane, nosso especialista, a Fabiana, nosso braço direito da faculdade, o professor Fabiano, que é o coordenador técnico do Núcleo do Plástico e Ferramentaria. E nós estamos aí à disposição para qualquer esclarecimento que surgirem, tá certo, gente? Vem estudar conosco. Com certeza vai ser uma troca muito riquíssima, porque vocês vão ter acesso a outros ambientes da escola, que vocês poderão usufruir nessas 360 horas, aproximadamente 1 ano e meio, nas instalações. Aproveitem o Polo Fabril, não tem igual. Quem conhece sabe da estrutura, né? Não tem igual. Obrigada, viu, Ziliane? Obrigada, pessoal. Obrigado. Boa noite. Muito Boa obrigada. noite a todos aí. Pessoal, boa noite. Obrigado. Boa Tchau, noite, tchau. pessoal. Até breve. Obrigada. Até. Tchau, tchau. Até já já.